Durante a maior parte da história humana, a morte não vinha em explosões. Não chegava com gritos. Ela se aproximava em silêncio. Um pequeno corte na pele. Uma cirurgia simples. Uma infecção aparentemente inofensiva. Era assim que tudo começava. Antes do século XX, hospitais eram lugares de esperança e de resignação. Médicos estudavam, observavam, tentavam. Mas, quando as bactérias se espalhavam pelo corpo, quase nada podia ser feito. A medicina assistia e a morte decidia. Nesse mundo frágil, imprevisível e cruel, nasceu Alexander Fleming em 1881 na zona rural da Escócia. Um homem comum, de poucas palavras, distante da ideia de fama ou glória. Desde cedo, Fleming aprendeu a observar. O silêncio do campo moldou sua mente. Ele não se destacava pela força, nem pela eloquência, mas enxergava detalhes que outros simplesmente ignoravam. Quando se mudou para Londres, encontrou um mundo diferente, barulhento, doente, superlotado. Doenças se espalhavam rapidamente. Bairros inteiros sofriam com infecções que hoje seriam consideradas simples. Na faculdade de medicina, Fleming não era visto como um gênio, mas seus professores percebiam algo incomum. Ele fazia perguntas incômodas, olhava além do óbvio. Foi assim que se interessou pela bacteriologia, o estudo do inimigo invisível. Enquanto outros médicos buscavam reconhecimento em cirurgias ou cargos prestigiados, Fleming preferia o microscópio, preferia entender por que o corpo falhava. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele serviu como médico militar. E ali, no caos absoluto, sua visão mudou para sempre. Soldados chegavam com ferimentos que pareciam tratáveis, balas removidas, estilhaços extraídos, curativos feitos. Mas dias depois, a febre surgia, a infecção se espalhava e a morte vencia. Fleming percebeu algo perturbador. Os antissépticos usados para limpar feridas matavam bactérias superficiais, mas também destruíam tecidos saudáveis, criando o ambiente perfeito para infecções profundas. A medicina estava ajudando o inimigo. Essa constatação o perseguiu. De volta ao Hospital St. Mary's, em Londres, Fleming mergulhou em pesquisas. Passava horas estudando estafilococos, bactérias responsáveis por inúmeras infecções fatais. Seu laboratório, no entanto, não impressionava. Era bagunçado, desorganizado, placas empilhadas, anotações espalhadas. Para muitos colegas, aquilo era descuido. Para Fleming, era apenas parte do processo. Em 1928, antes de sair de férias, ele deixou várias placas de Petri sobre a bancada. Culturas vivas, esquecidas, à mercê do tempo. Ao retornar, semanas depois, começou a revisá-las uma a uma, sem pressa, sem expectativa, até que algo o fez parar. Em uma das placas havia um mofo estranho, um intruso indesejado. Mas o detalhe mais importante não era o fungo. Era o que estava ao redor dele. Um espaço vazio, um círculo perfeito onde nenhuma bactéria sobrevivia. Fleming não descartou a placa. Ele observou, testou, comparou, analisou novamente. Percebeu que o fungo liberava uma substância capaz de matar bactérias, sem causar danos às células humanas. Isso nunca havia sido visto antes. Ele chamou aquela substância de penicilina, em referência ao fungo do gênero Penicillium. Era uma descoberta revolucionária, mas quase ninguém percebeu. A penicilina era instável, difícil de purificar, impossível de armazenar com a tecnologia da época. Fleming tentou transformá-la em medicamento. Fracassou repetidas vezes. Publicou artigos científicos. Recebeu pouco interesse, pouca atenção. Durante anos, a descoberta ficou esquecida, silenciosa, como o próprio Fleming. Então, o mundo entrou novamente em colapso. A Segunda Guerra Mundial começou, e com ela, um velho inimigo retornou com força total. Infecções. Soldados sobreviviam ao campo de batalha, mas morriam em hospitais improvisados. Dessa vez, a ciência não podia falhar. Pesquisadores retomaram os estudos de Fleming. Com novas técnicas químicas e industriais, conseguiram purificar a penicilina e produzi-la em larga escala. O impacto foi imediato. Feridas infeccionadas cicatrizavam. Pneumonias deixavam de ser sentenças de morte. Cirurgias tornaram-se mais seguras. A medicina atravessava um divisor de águas. A expectativa de vida da humanidade aumentou. Hospitais mudaram. O medo diminuiu. Alexander Fleming, finalmente reconhecido, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1945. Mas seu discurso não foi triunfante. Foi um aviso. Ele alertou que o uso irresponsável dos antibióticos permitiria que as bactérias se adaptassem, que se tornassem resistentes, que o milagre tivesse prazo de validade. Décadas depois,
O mundo percebeu que ele estava certo. Superbactérias surgiram. Infecções voltaram a preocupar. A ciência precisou correr contra o tempo. A história da penicilina não é apenas sobre ciência. É sobre atenção, sobre curiosidade, sobre não ignorar o inesperado. Se Fleming tivesse sido mais organizado, mais apressado, talvez tivesse limpado aquela placa sem olhar, e o mundo nunca saberia. Mas a importância da descoberta de Alexander Fleming não pertence apenas aos livros de história. Ela está presente todos os dias, em cada hospital moderno, em cada sala de cirurgia, em cada tratamento que impede uma infecção de sair do controle. A penicilina foi o ponto de virada, o momento em que a humanidade deixou de apenas reagir às doenças e passou, finalmente, a enfrentá-las. Sem ela, transplantes não seriam possíveis, tratamentos contra o câncer seriam extremamente arriscados, cirurgias simples voltariam a representar apostas perigosas. A medicina moderna, como conhecemos hoje, simplesmente não existiria. Mas esse avanço carrega um peso silencioso. O mesmo antibiótico que salva vidas pode perder seu efeito quando usado sem critério. Fleming alertou o mundo. Disse que as bactérias aprenderiam, que se adaptariam, que evoluiriam. E ele estava certo. Hoje, médicos enfrentam micro-organismos cada vez mais resistentes. Criaturas invisíveis moldadas pelo uso excessivo e incorreto de antibióticos. Por isso, a penicilina não é apenas um remédio. Ela é um legado. Um lembrete de que o progresso científico exige responsabilidade humana. Usar antibióticos da forma correta não é apenas uma recomendação médica, é uma forma de preservar uma das maiores conquistas da história da humanidade. Porque a descoberta de Fleming nos deu poder sobre o invisível. Se essa história te fez parar por um momento, se ela te lembrou o quanto a vida pode ser frágil e o quanto o invisível pode ser mais perigoso do que qualquer ameaça visível, então deixe o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias reais, profundas e muitas vezes esquecidas. Inscreva-se no Real Dark para não perder narrativas onde a ciência, a história e o lado mais sombrio da humanidade se encontram. Aqui, nada é exagero, nada é ficção. São histórias que realmente aconteceram, histórias que moldaram o mundo e que ainda ecoam no presente. Porque, no fim das contas, os maiores perigos raramente fazem barulho. Às vezes, o maior inimigo é invisível. Esse foi o primeiro vídeo do canal Real Dark. O começo de um espaço criado para explorar histórias, mistérios e verdades que muitas vezes ficam escondidas na escuridão. Nada aqui é feito por acaso. Cada tema, cada palavra, cada silêncio tem um propósito: provocar, inquietar e fazer você pensar além do óbvio. Mas agora eu quero virar a câmera para você. Porque esse canal não faz sentido sem quem está do outro lado da tela. O que você achou desse vídeo? O ritmo funcionou? O tema te envolveu? A forma como a história foi contada te manteve até o final? Sua opinião é essencial. De verdade. Escreve nos comentários o que você gostou, e também o que pode melhorar. Esse é só o começo, e tudo aqui ainda está sendo moldado. E mais do que isso, quais histórias você quer ver aqui? Mistérios reais? Casos inexplicáveis? Histórias sombrias esquecidas pelo tempo? Teorias perturbadoras que desafiam a lógica? Deixa suas sugestões nos comentários. Algumas delas podem se transformar nos próximos vídeos do canal. Se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever. Não apenas para aumentar números, mas para fazer parte dessa comunidade que busca entender o lado obscuro da realidade. Ativar o like e a inscrição ajuda o canal a crescer e mostra que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo. Esse é apenas o primeiro passo. A jornada do Real Dark está só começando. E a escuridão guarda muitas histórias que ainda precisam ser contadas. A gente se vê no próximo vídeo.